Bom dia, meus jovens. Estamos aqui para gravar mais uma aula à distância referente ao livro A História da Riqueza do Homem. Nós vamos tratar hoje do capítulo 14, de onde vem o dinheiro. O capítulo anterior, o capítulo 13, nós falamos de algo essencial na construção, sobretudo dos complexos ideológicos, desse modo de produção capitalista, né? Ou seja, o surgimento das ideias liberais, do liberalismo, tanto com Adam Smith, como, que é o que nos interessa mais, a gente está dando aqui um conteúdo de história da riqueza do homem, portanto, a história econômica da humanidade, desde lá o modo de produção feudal até chegar, né, um modo de produção do capital, não é isso? Então, o que nos interessa são os fatos eminentemente econômicos. Nesse sentido, nós aí demos uma atenção maior a Adam Smith, né? Vimos as ideias dele, mas também tem o liberalismo político, né? Que tem lá a sua tradição também, sobretudo com o John Locke, né? Pois muito bem, meus jovens, nós falamos que essas ideias foram fundamentais para o quê? Para serem incorporadas na nova ordem que irá surgir, né? Ou seja, os últimos enlaces entre feudalismo e capitalismo agora vão se desfazer. O Estado Nacional ele vai ser transformado, vai ter aí uma mudança no sentido de adaptação desse Estado Nacional à nova indústria que está nascendo, que é a grande indústria, né? Nós falamos, quando a gente fala em grande indústria, pessoal, a gente está falando da indústria após a Revolução Industrial. Mas nós já falamos anteriormente, no capítulo anterior e no passado, que está começando a surgir uma nova mentalidade e uma nova estrutura em termos de produção, né? Com a divisão técnica do trabalho, que é fundamental para o surgimento desse novo modo de produção aqui da humanidade, modo de produção capitalista, né? Divisão técnica do trabalho. Nós falamos da famosa, citamos a famosa fábrica de alfinetes de Adam Smith e outras passagens do livro A Riqueza das Nações, né? Falamos que essas ideias foram fundamentais para o surgimento de uma ciência que vai ser uma ciência que vai amparar esse modo de produção capitalista no que se refere aí à sua dimensão das trocas, que são as ciências econômicas, né? Então essa ciência vai nascer com Adam Smith, vai ser estruturada com Ricardo e vai seguir, né, aí sendo cada vez mais sendo aprimorada até chegar aos dias de hoje, né? Evidentemente que por ser uma ciência também vai haver as discordâncias e vai haver aí as quebras de paradigmas no âmbito dessa ciência, que não vai nos interessar, né? Vão surgir aí pelo menos 3 escolas importantes na ciência econômica, né? Que são aí, após a economia política, ou seja, essa primeira roupagem da economia, vai surgir uma outra escola que vai nascer no início do século XX, né, que se chama aí a Revolução Marginalista, ou seja, né, o que hoje alguns vão dizer, né, não são todos, que vai ser a mãe e o pai do neoliberalismo, né, mas que começa lá com os marginalistas, né? Pois muito bem, início do século XX, né? Sobretudo aí o Walras, não é isso? Karl Menger, né? Todos eles tiveram uma grande importância para essa nova roupagem das ciências econômicas. Depois com Keynes também, que é um grande economista do século XX, que vai ter aí uma fama estrondorosa após os anos 30, com aí a revolução econômica nos estados nacionais, quando emerge o planejamento econômico, né? Então Keynes vai ser uma figura central. Aí nasce uma escola também Keynes. E a mais antiga de todas, a economia política, né? O que a gente vai começar a ver aqui no capítulo 14, essa ainda persiste até hoje, né, pessoal? Sobretudo aí com a escola marxista, né? Que é uma escola também poderosíssima. Quando eu digo que essas escolas elas são poderosas, é porque elas conferem a explicação à realidade, certo, pessoal? Dos fatos, né? Por exemplo, desemprego. Infelizmente a gente não está trabalhando presencialmente, senão eu ia apresentar para vocês um belo artigo do César Benjamin, que eu posso até postar lá para vocês, né? O César Benjamin, um grande intelectual brasileiro, certo? Também um estudioso da economia,
que ele faz um brilhante ensaio sobre como essas três escolas vão ver o fenômeno do desemprego. São três explicações, né, para o fenômeno do desemprego, que nenhuma está absolutamente errada, simplesmente eles têm discordâncias entre si, né? Então nasce a ciência econômica e nasce com ela, né, aí os grandes desafios de planejar e conferir uma explicação racional, científica para esse modo de produção capitalista. E, sobretudo, a partir aqui do que a gente vai estudar hoje. É o capítulo talvez o mais importante desse livro, gente, o capítulo 14, porque aqui é onde está a Revolução Industrial, ou seja, se a gente bem comparando, né, é a última trincheira que vai ser vencida pela modernidade do sistema capitalista, não só do ponto de vista aqui econômico, mas também das grandes transformações socioculturais que emergiram a partir dessa grande transformação, roubando um termo lá de Karl Polanyi, um grande historiador que vai tratar justamente dessas mudanças após a Revolução Industrial, né? Vai ter uma verdadeira hecatombe, né? Os valores vão ser mudados, emerge aí uma nova forma de sociabilidade, o espaço rural vai perdendo, né, espaço para o urbano, né, nascem as grandes cidades industriais, primeiro na Inglaterra, depois por toda a Europa, né, chegando aqui até a periferia do sistema capitalista. Pois muito bem, né, isso aí também nasce uma nova roupagem da legislação, né, do direito, né, como um elemento central para o fato de regulamentar essa nova sociedade. Nasce uma nova solidariedade, como de Durkheim, uma solidariedade agora muito mais complexa, uma solidariedade orgânica entre as pessoas. Nascem também, né, pessoal, emergem diversos tipos de crises, não só crises do ponto de vista econômico, essas são as mais talvez visíveis, mas também crises aí em termos socioculturais, né, em termos sociais, etc., novos valores, né, que vão surgindo. Pois muito bem, meus amigos, isso tudo aqui é em função, né, de um elemento central, segundo Marx, a leitura do Marx, né, que foi a Revolução Industrial. Mas o nosso capítulo começa assim: de onde vem o dinheiro? Dinheiro como equivalente geral das trocas. No sistema do capital, se a gente já estava falando isso, né, na transição, agora é fundamental. Né? Agora o dinheiro é o elemento fundamental, o equivalente geral das trocas. Praticamente não se faz mais escambo, né, aqui na sociedade moderna. Vamos inaugurar a partir de hoje essa sociedade moderna, né, com esta revolução industrial. O dinheiro só se torna capital quando é usado para adquirir mercadorias ou trabalho, com a finalidade de vendê-los novamente com lucro. Dinheiro e capital não são a mesma coisa, certo, pessoal? O capital é aquilo que é utilizado, aquele montante de dinheiro, né, que é utilizado para fazer mais dinheiro, certo? Para aí ele render mais uma lucratividade. Este é o capital, certo, pessoal? Dinheiro na sua forma material, né, como equivalente geral das trocas, que a gente utiliza só para ir na feira, só lá no supermercado, pode ser o dinheiro em espécie, pode ser hoje em dia o cartão, que é o equivalente geral das trocas moderno, né, ultramoderno. Hoje já tem outras formas aí, mais modernas ainda, né? Pois muito bem, isso aí não é o capital. Capital é o que se utiliza para gerar mais dinheiro, né, como a gente vai já explicar para vocês. Para a gente explicar isso, o que é capital, certo? E ele emerge como um elemento fundamental, né, um elemento central desse modo de produção capitalista. É aí o dinamismo do capital. Esse capital que vai gerar mais dinheiro. Capital que é empregado com o fito de gerar lucro, certo? Sobretudo capital produtivo. Quando nós estamos falando em capital produtivo, lembrem de indústria, certo? É trabalho de transformação da natureza no sentido de produção de mercadorias para a venda. Este é o capital produtivo, é o que a gente vai se ater aqui, né? Existem outras formas de capital improdutivo, lá dos bancos, por exemplo, mas esse a gente não vai aí trabalhar com vocês, né? Seria mais complexo, teria mais aulas para enfatizar esse tipo de modalidade de capital. Existem duas formas do capital se dinamizar. É a produção simples de mercadoria,
mercadoria, dinheiro, mercadoria, certo, pessoal? Essa forma dessa produção simples de mercadoria é inerente, por exemplo, àquele vendedor de espetinho que tinha lá na FEAC, deve ter lá perto do campus do PC também, né? Aquele rapaz que compra a sua carnezinha, né? Bota no espeto, vai fazer os espetinhos para a venda. O que que ele está aí em termos econômicos dinamizando? Uma mercadoria, ele está comprando, né, o espetinho, a carne, o carvão, etc. Ele vai fazer o espetinho, vai vender esse espetinho, então ele vai arrecadar dinheiro, perceba, mercadoria, dinheiro. Com esse dinheirinho que ele vai arrecadar, pessoal, ele vai comprar novas mercadorias, certo? Uma nova rodada de quê? Carvão, né, espeto e carne. Evidentemente que ele vai tirar um pouco para ele, né, pessoal? Um excedente, que a gente não pode chamar, ou melhor dizendo, não pode comparar com o lucro, por exemplo, do M. Dias Branco, que é outra modalidade de capital, é a produção complexa. Por que a gente não pode comparar? Porque esse dinheiro da produção simples de mercadoria, que a gente chama o produtor simples ou a pequena burguesia, como queira, é um dinheiro que normalmente ele não emprega funcionários, ele trabalha sozinho, o rapaz do táxi, do Uber, né? Então o salário que ele tira, devido à concorrência, certo, pessoal? É muito pequeno, né? Às vezes por volta de um salário mínimo, na maioria dos casos, quando há, né, essa possibilidade. O vendedor de espetinho, evidentemente que tem outras modalidades que vai ganhar mais, né? Ganhar até muito mais do que um salário mínimo. Mas a figura central dessa produção simples de mercadoria é isso, né, pessoal? É pegar o dinheiro, pegar a mercadoria, desculpa, pessoal, fazer dinheiro com ela e vender a mercadoria, tirar um excedentezinho, né, para a própria reprodução pessoal. Nós estamos aqui no circuito de produção simples da mercadoria. Só que existe outra, produção complexa da mercadoria. Essa tipo, né, de dinâmica do capital, que a gente chama de ciclo ampliado, é o que de fato está na indústria, é o que de fato vai agora mover centralmente esse modo de produção capitalista após a Revolução Industrial. E como é que ele funciona? É dinheiro, certo, pessoal? A diferença, né? Eu tenho dinheiro na forma de capital dinheiro, peguei o dinheiro, capital dinheiro, né? Eu vou comprar mercadorias, só que essa mercadoria não é a mesma lá do produção simples. Agora eu vou comprar máquinas, eu vou comprar equipamentos, eu vou comprar matéria-prima e vou comprar força de trabalho, ou seja, vou aí empregar pessoas, certo, pessoal? Então, é dinheiro, mercadoria, com essas mercadorias que eu adquiri, eu vou aí ter um processo de valorização. O que é isso, né? Vai entrar em interseção trabalho vivo e trabalho morto. Trabalho vivo, trabalho das pessoas, força de trabalho que eu comprei. Trabalho morto, máquinas, equipamentos, matéria-prima. Eles vão entrar em interseção e vão me dar um excedente, um dinheiro, que aqui nas notas de aula é de linha, né? Quando a gente fala esse de linha, eu estou falando que aí foi adicionado um mais valor, como se chama, ou seja, né, a fonte do lucro do capitalista. Vamos lá, a descrição aqui, ó. D, tá lá nas notas de aula. Capital inicial. M, capital transformado em meios de produção e força de trabalho. Capital mercadoria, em que, no processo de produção, interseção entre trabalho vivo e trabalho morto, os trabalhadores transformam a matéria-prima em mercadoria, certo? E o D', o capital inicial acrescido de lucro, né? A fonte desse lucro vem aí de uma categoria que o Marx vai chamar de mais-valia, né? Na explicação, evidentemente, de Marx. Como a gente falou, existem aí outras possibilidades, né, pessoal, de explicação. Mas dentro da economia política é isso aqui, né? Lê página 157, segundo parágrafo. Vamos aqui ao nosso autor para a gente decifrar, deixar mais clara essa relação para vocês, certo, pessoal? Vamos lá. Na página 157, segundo parágrafo, o autor vai dizer, ó, certo? É a força de trabalho do operário que o capitalista compra para vender com lucro. Mas é evidente que o capitalista não vende a força de trabalho de seu operário. O que ele realmente vende com lucro são as mercadorias que o trabalho do operário transformou de matérias-primas em produtos acabados. O lucro vem do fato de receber o trabalhador
um salário menor do que o valor da coisa produzida. Este aqui é o pulo do gato, né? Isso aqui é o que o Marx chama de mais-valia, ou seja, o trabalhador produz, né? E esses valores que ele vai produzir, essas mercadorias, melhor dizendo, elas vão aí ter melhor a gente fala de valor, né? Um valor maior do que a força de trabalho, senão não tem lucro, certo? É por isso aqui que a gente chama, uma relação, o Marx vai dizer, de exploração nesses termos, né? Porque vai explorar uma parte do dinheiro que foi produzido pelo trabalho lá do operário, né, da força de trabalho que foi empregada, que não vai ser paga a ele integralmente, senão não teria lucro. Esse é o chamado excedente. Mas de onde veio o capital antes de emergir a indústria moderna? Da poupança dos homens corretos e poupadores, que é a visão aí muito infantil que nós temos das coisas. Não, né? Olha aqui o que o nosso amigo vai dizer aqui na página 158, no começo. Ele vai dizer o seguinte: antes da idade capitalista, o capital era acumulado, principalmente através do comércio. Termo elástico significa não apenas a troca de mercadoria, mas incluído também a conquista, pirataria, saque, exploração. Parte do dinheiro que foi empregado para a Revolução Industrial, o que o Marx vai chamar de acumulação primitiva, veio justamente disso, né? É um dinheiro que o Marx vai dizer lá no capítulo 23 do Capital, vem coberto de sangue dos pés à cabeça, pirataria, né? Saques aqui nas Américas, não é isso? Muitas mortes de civilizações, verdadeiro genocídio, veio daí a essa acumulação monetária que redundou na acumulação primitiva. Foi um dos elementos apenas, né? Tinha que ter esse dinheiro para ser investido em massa, certo? A expansão comercial via cruzadas e a ascensão das grandes cidades italianas, Veneza, Gênova e Pisa. Robson assim falou. Assim, muito cedo, foram lançadas as bases do comércio lucrativo, que proporcionou à Europa Ocidental riqueza necessária à posterior expansão dos métodos capitalistas de produção. Percebam, né? É uma coisa muito antiga, né? Essa acumulação primitiva, ela vem desde lá das cruzadas, desde o capital comercial que veio sendo acumulado na Europa, que vai ter aí um grande dinamismo, como o autor vai falar aqui, a partir do século XVI, com as grandes navegações, né? Aí o surgimento das grandes companhias, o afluxo de capital no século XVI empreendeu celeridade a acumulação de capital. Citação de Marx aqui na página 158, terceiro parágrafo, certo, pessoal? O Marx vai dizer, ó. Muito bem. A descoberta de ouro e prata na América, a extirpação, escravização e sepultamento nas minas da população nativa, o início da conquista e saque das Índias Orientais, a transformação da África num campo para a caça comercial aos negros, assinalaram a aurora da produção capitalista. Esses antecedentes idílicos constituem o principal impulso da acumulação primitiva de capital, palavra do Karl Marx deste capítulo 23 que eu citei para vocês, né? E o Karl Marx ainda dá aqui, ele tem todo esse sarcasmo, né? Todo o livro do Capital é cheio aí desse sarcasmo que o Marx diz, né? Esse passado idílico, né? Romântico, nada disso, foram muitas mortes, né? Muitos saques, muito aí sangue que correu. O caso holandês de expropriação de suas colônias, crueldade com os nativos, roubos, saques, subornos, traições, massacres e messinharias. Eis o outro lado da acumulação primitiva. Ainda tem umas visões românticas, né, de alguns historiadores dizendo que o Brasil seria uma potência se tivesse sido colonizado por os holandeses, aquele feito lá do Maurício de Nassau de Recife, né, que se circunscreveu só a Recife mesmo, né, não foi nem a Pernambuco, né, tivesse sido aí esparramado para o Brasil todo. Tudo indica que não seria bem assim, porque a colonização, entre aspas, holandesa foi também tão cruel ou mais cruel do que a portuguesa e do que a espanhola. A espanhola, de fato,
parece que ainda foi mais sanguinário do que todas, né? Dado aí os genocídios que eles fizeram na América. Eis um exemplo dos métodos holandeses de acumular capital. Para conseguir Malaca, os holandeses subornaram o governador português. Ele os deixou entrar na cidade em 1641. Correram à sua casa e o assassinaram para abster-se do pagamento de 20.875 libras, o preço da traição. Onde o punham pé, provocavam devastação e o despovoamento. Banjuguai, província de Java, tinha em 1750 80 mil habitantes e em 1811 18 mil. Belo comércio, ou seja, aí foi mais um massacre dos colonizadores. E qual era o fito dos colonizadores, pessoal? Era levar a religião, levar a civilização? Não, era o lucro, que depois foi convertido aqui para aí o incremento da indústria na Europa, né? Vai ser um dos elementos centrais, mas não o único. A gente vai ficar por aqui e a gente vai aí dar transcurso a esse belo capítulo noutra oportunidade, tá, pessoal? Um abraço a todos, bom final de semana, fique com Deus.